muita pegada. Deus vai continuar usando eles muito aí, em nome de Jesus. Amém? Me chamo Jorge, sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja. Para quem não me conhece, sou casado com uma linda mulher. Ela está aqui na frente. Orei muito. Antes que vocês queiram me zoar, eu mesmo já falo. Eu orei muito, gente, que ela é muito bonita. E eu orei mais ainda por ter uma filha linda, gente. E que é a minha cara, também está aqui na frente. Gosto de falar a idade dela, porque quando eu falo a idade da minha filha, eu vejo vocês fazendo essa cara assim, ó. Hã? Eu tenho uma filha que tem 24 anos. Estou muito honrado também, porque tenho meu pai e minha mãe ali, né? Já levantaram os braços ali, ó. Isso tudo é palavras de Deus se cumprindo, amém? E desde já eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem alguma palavra de Deus liberada sobre você, sobre a sua família? Tem? Quem tem? Vai se cumprir. Assim como eu estou olhando para uma palavra que foi liberada há muitos anos sobre a minha vida, você também vai olhar. Amém? Você que está aí pela internet, uma boa noite. Espero que você realmente não, sabe, o teu dia não deu para você estar aqui. Amém? Mas que Deus te abençoe grandemente também. Uma boa noite para você. Pois bem, o tema de hoje é: quando Deus libera uma palavra, nada pode revogá-la. Repita-se comigo. Quando Deus libera uma palavra, nada pode revogá-la. Amém? Há uma tendência de nós acharmos que uma palavra que Deus liberou não vai se cumprir mais, por conta da demora, por conta do tempo. Mas me permita lembrar uma coisa para vocês. Posso lembrar? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, ela vai se cumprir. E é sobre isso que nós queremos caminhar nessa noite. O Espírito Santo me ajude muito a compartilhar com Ele o que Ele já ministrou na minha vida. Compartilhar o que Ele já ministrou na minha vida. Que Ele me ajude a compartilhar sobre a vida de vocês. Amém? Aleluia! Eu queria também já enfatizar que não importa o cenário. Porque quando uma palavra ela é liberada, a palavra ela não se importa com o cenário. Não importa se o mundo está em crise, não importa se tem doença, não importa se tem dificuldade, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Se a palavra foi liberada, ela vai caminhar, ela vai continuar caminhando até que ela se cumpra. Amém? Então não importa o cenário. Deus ele quer fazer com que nós dessa noite venhamos entender uma coisa muito importante. Não importa o cenário que você se encontra, a palavra ela sempre vai se cumprir. Amém? E para poder a gente caminhar aqui, e Deus ir trazendo luz acerca dessa mensagem, vamos falar nada mais, nada menos do que um homem que foi muito importante para o cristianismo, continua sendo, que é o apóstolo Paulo. Amém? Abra, por favor, em Atos capítulo 23, versículo 11. Atos capítulo 23, versículo 11. Naquela noite, o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Nesse exato momento, nós acabamos de ler sobre uma palavra liberada sobre a vida de Paulo, sobre a vida dele e sobre o destino dele. Foi liberado isso aqui. E ele está dentro de um contexto aqui, que não é um contexto muito fácil
de lidar, porque no versículo 1 aqui, do capítulo 23, seguindo a história, vai falar que quando Paulo começou a falar, os líderes religiosos mandaram dar um tapa na boca de Paulo. Faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó. Assim você. Agora imagina alguém dando um tapa em você. Já imaginou? E aqui o texto vai discorrer esse cenário, que ele foi preso, porque começaram a querer interrogar ele, por conta do evangelho que ele estava ensinando, da graça que ele estava revelando, e diante desse cenário todo, veio aqui no versículo 11, uma palavra liberada sobre a vida dele. Paulo, ó, você está passando por grandes coisas aqui em Jerusalém? Está. Você está fazendo grandes coisas aqui em Jerusalém? Está. Você já tomou um tapa? Já tomou. Você já foi caluniado? Já foi. Mas Paulo, não se preocupa, porque você não vai morrer aqui em Jerusalém, porque você tem Roma para chegar. E o que isso quer dizer? E qual é a ideia dessa mensagem? Ela passa para a gente essa noite. Quem está vivendo um momento muito difícil, ou já viveu um momento muito difícil, bastante irmãos se levantam, e é comum mesmo a gente passar por dificuldades na nossa vida. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas ó, preste atenção, esse momento difícil, parece até que é o fim, mas acredite, tem um lugar que você vai chegar, então esse momento aqui, não é o que vai te matar, amém? E aí foi liberada uma palavra sobre a vida de Paulo, fala assim, ufa, foi liberada uma palavra sobre a vida de Paulo, então significa que ele não vai morrer aqui em Jerusalém, porque ele tem que ir para Roma. Só que tem um porém. No versículo 12, olha o que vai acontecer no versículo 12. Depois que uma palavra foi liberada sobre a vida dele, olha o que vai acontecer. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeria nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens, ou seja, depois que uma palavra foi liberada, parece que o negócio piorou. E é igualzinho acontece na vida de muita gente quando entrega a vida para Jesus, né? A gente entrega a vida para Jesus e a Bíblia fala assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, a Bíblia está falando que tudo passou, e vai surgir algo novo, só tem um porém, logo em seguida, começa a acontecer coisas terríveis. Com quem já aconteceu isso? Parece que piorou quando entregou a vida para Jesus, é ou não é? Só parece, porque se a Bíblia falou que nós iríamos viver uma vida nova, é porque nós vamos viver. Eu não sei qual é o cenário que você se encontra hoje, mas se você é de Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se o novo ainda não chegou, acredite, tem uma palavra liberada e esse novo vai chegar. Sabe por quê? Porque uma palavra liberada, ela não pode ser revogada, isto é, ela não pode ser anulada. Eu vou repetir várias vezes essa frase, porque precisa fixar em nosso coração e na nossa mente, precisamos ter esse entendimento, porque o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. É por isso que ele enfrentou várias coisas, e mais à frente nós iremos ver, e ele enfrentou com muita tranquilidade, porque ele sabia que ele tinha um destino. Quando eu sei qual é o meu destino, eu não fico paralisado pelas adversidades. Amém? E aí, continuando aqui, porque quando uma palavra é liberada, vai acontecer coisas difíceis, irmãos. O Evangelho não está relacionado à facilidade.
Quando uma palavra é liberada, por exemplo, Deus liberou uma palavra para você sobre o teu futuro profissional. Quem Deus já liberou uma palavra sobre o seu futuro profissional? Mas você acha que até você conseguir chegar lá, você acha que muitas portas não vão se fechar? Portas vão se fechar. Pessoas vão pegar o seu currículo, vão ler e vão rasgar. Você vai mandar milhares e milhares e milhares de e-mails, que hoje não é mais igual ao meu tempo, que eu ia para o centro da cidade levar currículo. Andava naquela agência de desemprego toda. Quem pegou isso? Viu? Nós somos novos. Hoje não, hoje de casa você manda um monte de e-mail para as empresas. E a maioria das vezes, nenhuma responde o teu e-mail. Mas não tem uma palavra sobre a tua vida profissional? Então caminha sobre ela. Porque uma palavra de Deus, ela não pode ser revogada. Está dando para entender? Se Deus liberou algo sobre a tua saúde, e por mais que você não veja que vai ter melhoras, por mais que você não veja que vai ter solução, mas se Deus liberou algo sobre a sua saúde, caminha sobre essa palavra, porque uma palavra enviada, ela não pode ser revogada. E olha aqui em Atos capítulo 23, no verso 13, a conspiração envolveu mais de 40 homens, e é exatamente isso. A pressão, ela aumenta, mas não importa a pressão, o que importa é a palavra. Parece que nós nos importamos mais com o vento do que com a palavra. Parece que muitas vezes nós nos importamos mais com a adversidade do que o dono da palavra. O dono da palavra, quem enviou a palavra, é mais poderoso do que qualquer adversidade, do que qualquer situação contrária. Acredita nisso. Tem uma palavra, caminha sobre ela. Sabe, usando um linguajar um pouco popular, surfa nessa palavra, irmãos. Se envolva com essa palavra, agarra nessa palavra, porque agarrado nessa palavra, ela vai te levar ao seu destino, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu sei que eu estou diante de muitas pessoas que já se cumpriu muitas coisas que Deus prometeu. Se cumpriu ou não se cumpriu? Mas tem mais promessa, e o Deus que fez ontem, Ele faz hoje também. Porque também há uma tendência da gente acreditar que o Deus do passado não é o mesmo Deus do presente. Olha para o teu irmão com muito carinho e fala assim: o Deus que fez ontem, Ele também faz hoje também. Continue agarrado na palavra. Aleluia! Em Atos capítulo 27, o verso 20, vai começar agora uma sequência de coisas, uma sequência de acontecimentos, que parece que Paulo não vai chegar em Roma, porque até chegar ao cumprimento da palavra, vai acontecer dificuldades, vai acontecer adversidades. E olha comigo aqui em Atos capítulo 27, no verso 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos toda a esperança. Ou seja, Paulo está dentro do navio, ele está preso. O contexto aqui é que ele está preso. E ele está dentro de um navio, aonde começou uma tempestade terrível. Repita-se comigo: uma tempestade terrível. Repita direito, mais forte. Uma tempestade terrível.
E aí todos que estavam no navio começaram a perder o quê? A esperança. E é como se eles começaram a falar assim: Paulo, nós vamos afundar. Paulo, nós iremos morrer. Paulo, não tem mais jeito. Paulo, acabou. Paulo, chegou ao fim. E é como se Paulo parou e olhou para eles e fez uma pergunta só. Pergunta para mim qual pergunta o Paulo fez para eles. Nós já chegamos em Roma? Eles falaram: não, Paulo, nós não chegamos em Roma. Não chegamos em Roma? Não. Então pode ficar tranquilo, porque o barco não vai afundar, eu não vou morrer, os projetos não vão ser paralisados, porque eu ainda não cheguei em Roma, eu não vou morrer aqui, porque Deus falou que eu vou ter que ir para Roma. Você tem que começar a liberar essas palavras, essas chaves sobre a tua vida. Eu preciso também liberar virar essa chave na minha vida. Às vezes vai vir um vento, parece que vai afundar. A doença vai vir, parece que vai acabar. Mas ei, foca na palavra. Se ainda não se cumpriu, não vai afundar. Mas Paulo, calma aí. Você acha que a gente vai chegar em Roma? Lógico que a gente vai chegar em Roma, porque Deus falou que eu vou chegar em Roma. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou algo ao seu respeito, se Ele te prometeu algo, fica tranquilo, porque vai acontecer. Mas Paulo, o vento está terrível, Paulo. Tá, mas eu não cheguei em Roma. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, o negócio pode até ficar ruim, o negócio pode até estar ruim, mas você ainda não chegou em Roma. Deus te prometeu Roma, e aqui não é Roma. Então acredite, a palavra de Deus vai se cumprir. Amém. Aleluia. É Roma, o destino é Roma. Qual foi a promessa? Lá no capítulo 23, no versículo 11, foi o quê? Paulo, assim como você está fazendo grandes coisas aqui em Jerusalém, assim você vai fazer em Roma. Aqui é só o meio do caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está só no meio do caminho. É só o começo. Ah, mas a pressão é muito forte, tá? Mas é só o começo, você não chegou onde Deus falou que você vai chegar. Aguenta firme, tenha fé, agarre nessa palavra e caminhe sobre ela, surfe na palavra de Deus, porque Deus vai te levar no destino da palavra. Está dando para entender? E no verso 21 vai dizer aqui, vamos continuar lendo, vamos lá, tem toda uma história por aqui. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. 22. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode até afundar, mas você vai chegar em Roma. E muitas vezes acontece mesmo. Um sonho, ele começa, a gente vai olhando assim um sonho afundando. O sonho pode até afundar, mas a palavra de Deus não afunda. O que Deus prometeu não afunda. O que Deus prometeu não fica na areia, pelo contrário, o que Deus prometeu está em águas profundas. E ele está dizendo aqui, olha só que interessante, mas tenham bom. Imagina só nesse cenário agora, você está contando uma história
muito difícil para os seus pastores. Vocês procuram o pastor Charles, vocês procuram a pastora Delmara, vocês procuram o pastor Castro, vocês procuram o pastor Sérgio, vocês procuram a pastora Suelen, vocês procuram o pastor César, vocês procuram os supervisores de área, de rede, vocês procuram a liderança de célula, e vocês falam assim: está difícil demais, eu não estou mais aguentando, o que você me fala? Aí todas essas pessoas citadas aqui, falam assim para você: vai afundar. Imagina só, imagina você mediante uma situação muito difícil da tua vida, e você compartilhando com alguém, e a pessoa falar assim, vai afundar, vírgula, mas você não vai morrer. Vai afundar? Vai afundar. Tem sonhos que vai ficar parado? Vai ficar parado. Tem situações que não vai acontecer agora, tem situações que não vai acontecer agora, porém tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e acredite nessa palavra, porque se Deus liberou que você vai chegar, pode até afundar, mas você vai chegar. Amém. Aleluia. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a sua vida. Muitas vezes, a doença ela até vem, mas quem disse que você vai morrer por ela? A dificuldade ela até vem, mas quem disse que essa dificuldade vai paralisar os projetos de Deus na sua vida? Você manda currículos e as portas se fecham, mas quem disse que um dia a porta não vai se abrir? Quem disse? Quem disse? Quem disse que quando um casamento fica bambeando, parece que vai acabar? Quem disse que vai acabar? Até porque Deus, Ele fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Essa é a palavra. Parece que olhamos para o lado muitas vezes e não vemos solução. É verdade, não vemos solução. Mas quem disse que não tem solução? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, irmã, quem disse que não tem solução? De verdade, olhe para mim, por favor. Tem situações que é terrível, não é? Mas quem disse que você vai morrer nessa situação terrível? Quem disse? Fala para mim, quem disse? Pergunta, fala bem alto assim, você mesmo, quem disse? A palavra está dizendo, vai afundar, mas nenhum de vocês irá morrer. O desemprego, preste atenção, gente, o desemprego ele pode até vir, mas quem disse que você vai morrer de fome? Eu estou desempregado, a situação está muito difícil, mas você está aqui, bem vestido, você conseguiu sair da sua casa e chegar até aqui, não sei como você veio, uma coisa eu sei, que você está aqui. A minha segunda-feira, eu não tenho esperança para a minha segunda-feira, tudo bem, você pode até não ter esperança, mas acredite, em Deus tem solução para a tua segunda-feira. Está dando para entender o que o próprio Senhor está se comunicando, como Ele está se comunicando conosco hoje? É bem provável que você esteja aqui e está com uma doença que talvez os médicos já falaram assim, não tem jeito, mas quem disse que essa doença vai te matar? Está na hora, de assim como Paulo, ele entendia, porque essa frase que ele falou assim, tem de bom ânimo, porque ninguém vai morrer, ele entendia muito bem, que aquele que prometeu, aquele que declarou uma palavra sobre a vida dele, é fiel para cumprir. Deixa eu levanta suas mãos em nome de Jesus, e receba essa palavra sobre a tua vida. Quem te prometeu, é fiel para cumprir.
Quem te prometeu é fiel para cumprir. Muitas mães e muitos pais olham para os filhos e acham que não tem mais solução. Tem muitos pais que olham para o filho e já imagina, esse vai morrer. Deus é poderoso para salvar você, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu avô, o teu tio, a tua tia. Não ache que aquilo que é difícil é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. E olha que interessante aqui, no verso 24, no verso 23, pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, olha o que o Paulo está falando para eles, ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Ou seja, Paulo, você precisa chegar diante de César, e César ele não está nesse barco. César está no barco? Mas Deus falou que ele vai chegar diante de César. Então César não está no barco, ele precisa chegar até César. Então ele vai morrer através que um navio vai afundar? Lógico que não, porque ele precisa chegar diante de César. Ou você acha que você vai paralisar? Você tem um lugar para chegar, cara. Acredite, talvez você ainda não compreendeu aonde você tem que chegar, mas acredite, você vai chegar aonde Deus determinou que você chegue, porque uma palavra enviada, ela não pode ser, não pode. E aí, continuando aqui a história, portanto, tenha um bom ânimo, creio em Deus. Que coisa linda, gente. Vamos ler junto aqui? Muito alto isso daqui. Porque na medida que você for lendo isso, sabe, a tua fé vai sendo ativada nesse lugar. Existe muita esperança, existe muitas pessoas que no tempo de hoje acham que não vai mais acontecer. Vê acontecendo na vida de todo mundo e acha que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida não vai acontecer. Vamos ler junto isso daqui, em nome de Jesus, essa palavra poderosa? Vamos lá. Portanto, tudo, pode aplaudir ao Senhor. Tudo ocorrerá como ele exatamente disse. Eu tenho, como se Paulo está falando para eles assim, ó, eu tenho uma promessa liberada sobre a minha vida. E a promessa liberada sobre a minha vida, olha Paulo falando para eles assim, ó, conjecturando aqui, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida, mas a palavra liberada sobre a minha vida não está simplesmente lá em Atos capítulo 23, no versículo 11 não, foi liberado lá, mas muito antes, em Atos capítulo 9, foi liberada uma palavra sobre a minha vida, que eu iria levar, que eu era um vaso escolhido de honra. Sabe, Atos 9 vai falar sobre a conversão de Paulo, e lá está escrito que Deus falando assim para Ananias, pode ir lá Ananias, que ele é um vaso de honra, e ele vai levar a palavra aos gentios, ele vai levar a palavra até os confins da terra, porque eu escolhi ele, e ele está debaixo dessa palavra lá de trás, e Deus confirmando no capítulo 23, e Deus vai confirmando com ele a cada passo que ele dá. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que essa palavra de hoje para você, é porque Deus está confirmando cada passo que você
está dando. Deus, Ele está fazendo você se lembrar o que Ele já te prometeu há muito tempo, e você acha que não vai se cumprir? Acredite, se Ele prometeu, vai se cumprir. E aí a gente pode abrir vários leques aqui para poder falar sobre qual foi a promessa dele para a sua vida. Pode ter sido várias, mas você sabe qual é. Vamos fazer uma coisa? Vamos, Camila. Muito obrigado. Feche os seus olhos, sabe? E tenta que o Espírito Santo agora te lembre a promessa, tanto natural quanto espiritual. Vamos tirar esse tempo. Eu estou lembrando de coisas também que Deus me prometeu, viu? Mas lembra. Olha o que o Paulo falou, continue com seus olhos fechados. Você que está nos assistindo também, da onde você estiver, feche seus olhos. Essa palavra é para você também. Enquanto você está com seus olhos fechados, deixa eu ler de novo o que Paulo falou para eles. Tenha um bom ânimo. Eu creio em Deus. Tudo ocorrerá como Ele exatamente disse. Pode abrir seus olhos. Tudo ocorrerá como Ele exatamente disse. Não importa o cenário. O cenário não significa nada. O que significa é a palavra. A palavra, ela significa muito mais do que o cenário. Não importa as circunstâncias, o que importa é a palavra. Porque uma palavra liberada, ela não pode ser anulada. Imagina, eu vou narrar agora aqui bem rápido, o que aconteceu quando os discípulos entraram no barco, Jesus dormindo, já foi ministrado há poucos dias, Jesus dormindo, os discípulos, todo mundo no barco, veio a tempestade, veio o vento forte, e os discípulos entraram em desespero, e foram lá e acordaram Jesus. Jesus veio, repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu a onda. Mas o que eu quero só te extrair desse texto é uma coisa só. Pergunta para mim qual é. Eles tinham um destino. O destino era a província de Nazareno. No meio do mar era a província dos nazarenos? Sim ou não? No meio do mar era a província dos nazarenos? Sim ou não? Então eles não iriam morrer ali, por quê? Porque eles tinham que chegar à cidade de Nazareno, dos gadarenos. Muitas vezes a gente se desespera em um lugar que não é para se desesperar. Por quê? Porque se Deus prometeu que eu vou conseguir atravessar, então eu não vou morrer aqui. Se Deus prometeu que eu vou chegar além do mar, então eu não vou morrer no mar. Se Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, que eu não vou afundar, porque eu tenho um lugar para chegar, então eu não vou afundar. Consegue entender que quando eu não consigo compreender os propósitos de Deus sobre a minha vida, quando eu não me agarro na palavra de Deus, não entro em desespero, porque se os discípulos se ligassem que eles tinham que chegar até a província dos gadarenos, eles não iriam ter ficado se desesperado. Sabe como evitar o desespero? Pergunta para mim como. Se agarre na palavra que foi liberada. Estamos num tempo onde muitas pessoas estão desesperadas, mas deixa eu dizer uma coisa, vamos contrariar a estatística?
Sabe, veio uma pessoa aqui, um especialista na área uma vez, e falou que o Brasil é o número 1, está no ranking número 1 dos ansiosos, de ansiedade. Olha só que estatística para o nosso país. Sabe, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa estatística, ela vai ser quebrada, por quê? Porque nós iremos nos agarrar na palavra, na promessa de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se Deus falou que você vai para Roma, tu vai para Roma. Olha para o teu irmão assim e fala assim, ó, tu vai. Tu vai. Tu vai. Amém? É igual uma outra história aqui, a de Lázaro. Lázaro morreu, João capítulo 11, versículo 4. Lázaro morreu, e olha aqui o texto, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para... Vamos ler junto? Quando Jesus ouviu isso, disse... Você sabia que muita coisa que acontece na nossa vida é para Deus ser exaltado através da nossa vida? E a gente está achando que vai morrer. Você está achando que você vai morrer? Nós estamos achando que nós iremos morrer. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita coisa acontecendo. É porque o nome do Senhor vai ser exaltado através da nossa vida. O milagre tem que ser grande, irmão. O milagre que Deus faz é para impressionar. O milagre que Deus faz é para impactar. O milagre que Deus faz é para que outras pessoas caminhem debaixo desse milagre. E aí vamos lá no verso 39. Tem uma palavra liberada. A palavra liberada aqui é o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, Jesus disse. Essa enfermidade não é para a morte, Jesus disse. Ou seja, o que você está passando não é para a morte. Eu não estou falando algo natural, estou falando algo espiritual. Isso que você está passando não é para a morte. Descanse no Senhor, se agarre nessa palavra. E olha aqui no verso 39, olha o que aconteceu. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não tenho dito que, se creres, verá o quê? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creias que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que era defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto revolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e o deixo ir. Lá no verso 4, a palavra foi liberada. E qual foi a palavra que foi liberada? Que a enfermidade não era para a morte, é para o Senhor ser glorificado. E aqui exatamente se cumpriu. Sabe por quê? Que a palavra que Deus libera, ela tem que se cumprir. A palavra que Deus libera, ela tem muito poder. Não importa se já morreu, não importa se vai afundar. Se Ele liberou, vai acontecer e ponto. Aleluia! Existe, e voltando aqui para o contexto aqui, eu abri só um parênteses, só para poder, sabe, enfatizar ainda o que Deus está falando nessa noite. Então, fechando parênteses, vamos voltar aqui para Atos, que é a história aqui de Paulo. Vamos continuar? E repita-se comigo, ó. Existe uma palavra
que ela está em vigência. Porque mediante a tantas coisas, parece que a palavra perdeu a sua validade. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela nunca perde a validade. Os céus e a terra pode passar, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. E aí em Atos capítulo 28, verso 3, vai nos levar aqui, já caminhando aqui para o final. Estamos caminhando para o final. Se Deus falou que Paulo ia chegar em Roma, Paulo vai chegar em Roma. Deus falou algo para você? Conjecturando aqui, Deus falou que você vai chegar em Roma? Então você vai chegar em Roma. A tua Roma pode ser qualquer situação. Se Deus falou, você vai chegar. Mas vai ter obstáculo? Vai ter obstáculo. Vamos nos deparar com mais um obstáculo aqui, em Atos capítulo 28, versículo 3. Aqui já passamos da fase que o navio afundou, mas ninguém morreu. Eles pensaram que ia afundar e ia morrer, mas ninguém morreu. Estou diante de um monte de gente aqui, que já passaram por um monte de dificuldade, que pensaram que ia ser o fim, mas não foi o fim, você está aqui. Deus fez você dar a volta por cima. Sabe por quê? É porque tem uma palavra em vigência. É porque tem uma palavra em todo, circulando ainda, tanto na esfera natural, quanto na esfera espiritual, ela está em todo vapor. Por isso que a ideia é, se agarra nessa palavra, porque também você vai ficar a todo vapor. Que a palavra, ela está se movimentando. As conexões estão sendo feitas. Por quê? Porque você precisa chegar em Roma. E enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Fala, misericórdia. Depois que ele recebeu uma palavra que ele tinha que ir para Roma, logo no verso anterior, o que aconteceu? Uma conspiração. Eles fizeram jejum falando que ia matar Paulo. Eles ficaram sem comer e sem beber nada para que eles conseguissem matar Paulo. Depois você lê qual foi o desfecho dessa história. Depois que a palavra foi liberada. E aí depois, Paulo está dentro de um navio e sofre o quê? Naufrágio. Depois que a palavra foi liberada. E aí ele escapa, o navio afundou, todo mundo sobreviveu e ele escapa. E agora aqui, ele pega gravetos para poder acender uma fogueira, e olha o que aconteceu com Paulo. Uma cobra venenosa que fugia do calor, mordeu sua, mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Paulo ali estava numa ilha, ele não estava em Roma. Então por que achar que ele ia morrer ali? O porquê ele ia achar que o veneno daquela cobra ia eliminar ele, acabar com ele ali. Lógico que ele não ia achar isso, sabe por quê? Porque ele não chegou em Roma, porque a palavra não se cumpriu. Então se a palavra não se cumpriu, ele não iria morrer ali. O que ele fez? Ele sacudiu, e ele disse assim, ó, eu vou sacudir essa cobra porque eu não cheguei em Roma. A palavra foi Roma, não foi eu morrer numa ilha. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, não foi você ficar prostrado, não, sacode isso, porque ela não se cumpriu ainda. Ah, mas eu estou em crise, sacode essa crise, você não chegou em Roma. Ah, eu estou doente, sacode essa doença, porque você não chegou em Roma.
Eu estou passando por uma dificuldade. Sacode essa dificuldade, porque você não chegou em Roma. Eu vou morrer. Você não vai morrer, você não chegou em Roma. Mas a cobra é venenosa. Tá bom, a cobra pode ser venenosa, mas você não chegou em Roma. Você vai chegar em Roma, porque uma palavra liberada, ela não pode ser revogada. Ele sacudiu, ó. Sabe, faz assim, ó. Sabe o que significa você está fazendo agora? Eu não sei o que você está passando, só você e Deus sabe, mas significa agora no mundo espiritual que você está sacudindo e você está lançando fora, porque isso não vai te paralisar, porque você tem um lugar para chegar, tem um propósito a alcançar, tem um objetivo a ser concluído ainda. Entende isso? Quantos entendem, diga amém. Aleluia. Sacode de novo isso aí. Fala assim, ó: víbora, serpente, o seu veneno não é mais poderoso do que o sangue de Cristo que corre na minha veia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não há poder maior que o teu. Não há poder. E o verso 6 vai dizer que o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. Exatamente o que acontece tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Passamos por cada situação e as pessoas ficam assim olhando: agora ele vai morrer. Agora ela não vai mais suportar isso. Não é possível. Não é possível. Eu sei a luta que ele e ela estão passando. Não é possível que dentro dessa casa tem louvor. Não é possível. Agora ele vai tirar o louvor da casa dele. Agora ele vai tirar o louvor. Agora não. Agora esse jovem não vai mais aguentar a pressão. Não vai. Agora essa pessoa que tem uma certa idade não vai mais aguentar. Afinal, ela tem uma certa idade. Não, agora não. Agora acabou, agora o desespero bateu lá na porta dele, eles não vão mais aguentar. Vão só ficar olhando, porque eles não sabem, não imaginam que tem uma palavra liberada sobre a nossa vida. Eles não sabem e eles não imaginam que tem uma palavra liberada sobre a nossa vida. Tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Conforme o louvor que o pastor César louvou pela manhã, o louvor fala assim, ó: nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. Quantos entendem isso? Se eu falar a minha história para vocês, não era nem para mim estar aqui. Mas tinha uma palavra. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Sabe, não é uma palavra que foi liberada agora, não foi uma palavra que foi liberada ontem, foi uma palavra que foi liberada desde o ventre da sua mãe. E essa palavra, você aqui, ela está se cumprindo, porque aquilo que Deus libera acontece em nome de Jesus. E o povo esperava. E eles começaram a mudar de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Ou seja, cara, nada de mal acontece com esse homem. Eu pensei que ele ia afundar. Pensamos que a conspiração ia matar ele. Cara, pensamos e ele continua de pé. Por que você está de pé? Por que você está de pé? Por que você está de pé? Porque tem uma palavra liberada sobre a tua vida. E aí, continuando aqui, pulando um pouquinho, vamos lá para o verso 16, e repita-se comigo: chegamos no verso 16. Bem alto, chegamos no verso 16. Vai se cumprir. Não importa o que aconteça,
Mas se Deus falou que eu vou chegar em Roma, eu vou chegar em Roma. E o verso 16 vai dizer assim: quando chegamos a... Tem noção, gente? A palavra foi liberada no capítulo 23. Passamos pelo capítulo 24, passamos pelo capítulo 25, passamos pelo capítulo 26 e estamos no capítulo 28. Não importa o tempo, não importa quando a palavra foi liberada, mas se Deus falou que ele ia chegar, ele chegou em Roma. Paulo chegou em Roma. Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia, sob a guarda de um soldado, ou seja, ele era prisioneiro, chegou em Roma, mas ele chegou em Roma, ele não chegou em Roma prostrado não, ele chegou em Roma cheio de autoridade. A autoridade era tanto que ele conseguiu ter a sua própria moradia, ele ficou preso na sua própria moradia. É isso que Deus faz com quem acredita na palavra. É isso que Deus faz com quem acredita que a palavra dele não pode ser anulada. É isso que Deus faz com quem acredita que a palavra ela vai se cumprir. Está dando para entender? E aí, sobre a guarda de um soldado, verso 30, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma. O que Deus falou para Paulo? Paulo, o que você fez aqui em Jerusalém, você vai fazer também em Roma. Assim como ele pregou o evangelho em Jerusalém, ele vai pregar também o evangelho em Roma. Isto é, o que Deus prometeu se cumpriu. O que Deus falou aconteceu. Deixa eu transicionar mais uma vez para a igreja, para a minha vida e para a sua vida também. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu não sei qual é a dificuldade que está se levantando, mas não importa a dificuldade, o que importa é a palavra que tem poder, não é o vento, não é a onda, não é a enfermidade, não é... Sabe, eu estou lembrando de algo aqui, sabe, muito importante. Vivemos momentos tensos na pandemia. Quem viveu momentos tensos na pandemia? Muitos falaram assim, para os pastores, pastor Alexandre, pastora Bárbara, muitos falaram assim para eles assim, vocês não podem abrir a igreja. Porque se vocês fizerem isso, isso é uma irresponsabilidade. Só que a palavra que Deus liberou sobre a vida do pastor é: abre a igreja para a oração. Abre a igreja para a oração. Sabe quantas pessoas sobreviveram, espiritualmente falando, por conta que a igreja estava aberta para a oração? Um monte de pessoas, inclusive eu estou olhando para um monte de pessoas aqui. Sabe por quê? Porque teve um homem e uma mulher que acreditaram na palavra. A circunstância era contrária. A circunstância lá era contrária. Foi um momento muito tenso, gente. Pastora Bárbara internada. Pastor Sérgio internado. Pastor César, Odaleia, em casa também com Covid. Ficaram... Mas só que é o seguinte, não tinha uma palavra liberada? Não tinha uma palavra liberada? A palavra liberada é ela: abra a igreja para a oração. E a igreja foi aberta para a oração, e isso gerou muita salvação. Vocês sabiam que no meio da pandemia, muita gente se batizaram? Vocês sabiam que no meio da pandemia, muita gente foram salvas? Vocês sabiam que no meio da pandemia, muita gente foram curada nesse altar? Sabe por quê? Porque uma palavra liberada, ela não pode ser revogada. Aleluia! Aleluia! E Paulo lá dentro da sua moradia,
o texto vai dizer que a todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito de Jesus Cristo sem restrição alguma. Ou seja, lá no capítulo 23, se coloque de pé, por favor. Lá no capítulo 23, a palavra liberada sobre a vida de Paulo era: Paulo, assim como você está fazendo em Jerusalém, pregando a palavra, você também vai pregar em Roma, e você precisa chegar em Roma. E aqui o texto está dizendo que Paulo chegou em Roma e ele ensinava a palavra de Deus sem restrições. Por quê? Porque uma palavra liberada não pode ser revogada. Obrigado, Senhor.